Mano, eu quero saber a sua opinião sobre um assunto que o Cuca lançou, tem a ver com esse cara que está na tela aí, o Juan Fran e o Daniel Alves. O Cuca falou que perdeu o padrão de jogo com eles. Com a chegada deles, o São Paulo perdeu o padrão de jogo. Pô, me explica aí, mano. Eu acho que o Cuca acabou utilizando mal aí as palavras aí para poder justificar a presença dos dois jogadores, porque os mais maldosos podem encarar, pô, mas chegam dois jogadores desse quilate e o time de São Paulo perde padrão, ao invés de ter um ganho de qualidade, perde padrão. Mas a gente precisa contextualizar. O São Paulo estava vindo aí numa crescente com jogadores que o Cuca já tinha ali e estavam encaixados. Quando você traz dois jogadores que estão atuando há muito tempo, inclusive o Daniel Alves era brasileiro, né? Estava atuando há muito tempo na Europa, ele retorna. Ele volta com outro padrão de jogo. E o Juan Fran é estrangeiro, né, cara? Ele já está acostumado com um perfil de jogo totalmente diferente do que é colocado aqui no futebol brasileiro e sul-americano. Então, querendo ou não, para que você insira esses dois jogadores dentro de um contexto que já estava teoricamente funcionando bem, às vezes você se atrapalha um pouco. Por exemplo, o Daniel Alves. O Cuca não utilizou ele ainda na posição que ele se destacou jogando brilhantemente durante toda a carreira, que é na lateral direita. O Cuca improvisou ele jogando ali de meia, articulando o time. Ele jogou bem algumas partidas, em outras nem tanto. Mas eu, sinceramente, Jackson, eu acho, cara, que foi um tiro no pé contratar esses dois jogadores. É mesmo, mano? Ah, eu acho, cara. Porque o Juan Fran, ele era o plano B do São Paulo. Inclusive, isso foi dito pelo Leco. E quando houve a possibilidade de contratar o Daniel Alves, que era o plano A, e o Juan Fran, a diretoria do São Paulo falou, pô, então se tem a chance de contratar os dois, vamos contratar os dois. Então são dois jogadores que jogam na mesma linha, na mesma posição, por mais que tenham perfis diferentes. O Daniel Alves é um cara muito mais agressivo. Mas, querendo ou não, cara, contrataram dois jogadores para a mesma posição. Então, como é que você tira hoje, por exemplo, o Juan Fran do time? Fala, pô, quero colocar o Daniel Alves para jogar de lateral. O Juan Fran vai pro banco? Você tenta improvisar o Juan Fran na lateral esquerda? Tenta improvisar o Juan Fran de zagueiro também, jogando ao lado do Arboleda? Não sei, é uma situação complicada, cara. Mas eu, sinceramente, gosto muito mais do Daniel Alves atuando de lateral do que onde ele tá jogando ali no meio campo. Ó, dá a mão aqui, mano. Eu tô com você também, concordo. O cara simplesmente fez história jogando pelo lateral direito. O que tem a idade, né? Aí vai indo pro meio, a gente viu grandes laterais seguirem esse caminho, né? Grandes, imensos. Não, mas o Daniel na seleção brasileira, ele jogou a Copa América aqui jogando muito. Foi o melhor jogador da Copa América como lateral direito. Mas eu acho que o Daniel não tem esse... Você lembra o Leonardo Moura no Flamengo? Também quando chegou, vai jogar no meio. Tem alguns que decolam nessa função, tem outros que não decolam. Eu acho que o Daniel não é o perfil para ser um terceiro homem. O Moura houve a tentativa e não deu certo. Não deu certo. E tantos outros que saíram da função de lateral. A Tirson também, eu me recordo, não foi bem no meio, né? Vários que jogaram nessa função. O Felipe foi bem, né? O Felipe foi muito bem. Eu acho que os maiores exemplos recentes, vamos lá, o Leonardo, tetracampeão mundial, o Júnior, clássico. O Júnior o próprio Leandro do Flamengo, né, nos anos 80, que saiu da lateral direita, foi jogar no meio, jogou de zagueiro central. Zagueiro já no fim de carreira. Já não foi um cara também de muita eficiência jogando no meio campo. Também não foi. Entendeu? Na hashtag Bom Dia Fox Quinta, você participa com a gente. Está com o Mano? Foi desnecessário o São Paulo contratar Juan Fran e Daniel Alves ao mesmo tempo? Participe com a gente na hashtag Bom Dia Fox. Lembrei de outros nomes aqui. O Branco, lateral esquerdo também, que passou de jogar de lateral. O Marinho Chagas depois jogou na seleção, jogou no Botafogo, né? E depois foi pro meio. São jogadores de muito talento, de muita qualidade técnica, que quando vai pro meio... Mas em meio a toda essa polêmica... É engraçado, né? O São Paulo há 3 jogos sem vencer, 3 jogos sem marcar gols, mas ainda assim é o melhor momento do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Sim. É esse momento pós-Copa América. Quer ver? Coloca aí na tela a classificação do Campeonato Brasileiro pós-Copa América. 9 rodadas disputadas pós-Copa América. O Flamengo, nesse período, foi o time que mais pontuou, 22 em 9 jogos. O Corinthians é o vice-líder pós-Copa América. Olha aí, 20 pontos. Santos o terceiro com 17, São Paulo tá ali no G4. Perdendo para o Santos só nos critérios de vitórias, enfim, saldo de gols. E há 3 jogos sem vencer. Hein? Exatamente, e sem balançar as redes. Enfim, mas ainda assim, mano, é o melhor momento do São Paulo na temporada. Claro. É que o São Paulo deu mole em alguns jogos, né, Calheiros? Por exemplo, aquele jogo contra o Grêmio no Morumbi, que o Grêmio joga com o time reserva, o São Paulo não conseguiu furar a zaga do Grêmio. Morumbi cheio. Quer ver os jogos? Opa, bora. Quer ver os jogos? Bora lá. Coloca aí esses jogos do São Paulo. E aí é importante a gente se atentar justamente no que falou o Mano, viu, Calheiros? Vários jogos aí, o São Paulo encarou candidatos diretos ali ao título. E o que a gente fala desse primeiro reserva. Aí? Exato. Foi uma fatalidade o empate, né? Sim.
Contra o Palmeiras, talvez. São Paulo jogou bem. Talvez não. Pra mim foi o melhor jogo do São Paulo. E uma falha do Thiago Volpe. Thiago Volpe, uma infelicidade do Thiago Volpe, enfim. Depois o São Paulo emplaca, olha quantas vitórias o São Paulo vai emplacar depois desse empate. 4-0 na Chape, 2-1 no Fluminense, 1-0 no Furacão. Esse jogo do Furacão não jogou bem, não jogou nada contra o Furacão. Mas foi emblemático, porque venceu na Arena da Baixada. Exatamente. 3-2 no Santos, 1-0 no Ceará. São Paulo emplaca 5 vitórias consecutivas. Sim. Não teve essa sequência, eu diria que nos últimos 3 anos. Sim. No Campeonato Brasileiro. Verdade. Para não pesquisar mais. Depois perde por Vasco em São Januário e aí começa a queda do São Paulo. Repare, São Paulo perde para o Vasco sem fazer gols. Empata com o Grêmio sem fazer gol. Grêmio reserva. Grêmio reserva. Exatamente. E o Inter, depois, idem. Vai lá no Beira-Rio e perde sem fazer gol. Só que teve o Flamengo também, com equipe mista, que o São Paulo Lá não no soube início. aproveitar. Sim, mas aí pegando esses 2 últimos jogos, claro, com todo respeito ao Grêmio e ao Inter, mas os dois aí estavam com equipes reservas. O São Paulo não conseguiu aí fazer boas partidas. Eu entendo todo o contexto também. Não tem como você não frisar as ausências que o São Paulo tem no seu elenco hoje. O São Paulo ele carece demais em determinados jogos da presença do centroavante. E o São Paulo estava realmente sem a condição de ter o Pablo, que é o principal deles, o próprio Alexandre Pato ou o Raniel em outros momentos. Esses jogadores eles fizeram muita falta e fazem muita falta. Agora com o retorno de todo mundo praticamente ao mesmo tempo, claro, dosando também, que estão voltando, estão num período de transição. Alguns deles aí já têm uma idade um pouco maior, como é o caso do Hernanes. Ele tem que ter um pouco mais de cautela para que ele não se machuque novamente, principalmente com a gravidade, como foi a última lesão. Mas o São Paulo vai ter um acréscimo, sim. Eu acredito muito no trabalho do Cuca, viu, Calheiros? O Cuca é um treinador aí extremamente habilidoso para montar elencos. É um cara que consegue atrair para si o próprio grupo. Ele não deixa os jogadores desanimarem. Ele tem aquele negócio de superstição. Você é um cara supersticioso? Não. Não. O Cuca cara. E melhorou bem também esse negócio. Isso, ele melhorou bem. Ele não gostava de dar ré no busão. O ônibus não podia dar ré. Sim. Quando eu era moleque, eu não assistia um jogo com um amigo meu. É mesmo? Não, essa era a única superstição. Não era o Paulo Lima, não, né? Não, eu assim, na época de moleque, eu não era superstição, mas era o que a gente fazia sempre, era assistir o jogo no Maraca, no último degrau do Maraca, lá em cima. Sempre, né? Todo mundo em Tá de pé. binóculo. Não, que de binóculo. Tá de binóculo. Lá em cima, são maravilhosas. Lá no último degrau, lá em cima. Mas fazer o quê? Era uma mania da molecada. Mas o Cuca é um cara muito habilidoso nesse sentido, cara. Inclusive, aquele tricampeonato do São Paulo, brasileiro, começa com o projeto do Cuca. Não termina com ele, mas começa com ele. E que não é só o tricampeonato, né? Vamos lembrar, a Libertadores e o Mundial. Sim. Então, muito São Paulino esquece disso, né? Muita gente começou com o Cuca, não se lembra. O Cuca ele foi fundamental na formação daquele Por isso é que eu ressalto aqui a importância de não só, vou inverter, de menosprezar o trabalho dos técnicos brasileiros, né? Porque chega ao ponto de parecer que os caras que estão trabalhando aqui não entendem nada de bola, Mas né? distorceram o que o Cuca falou também, Paulo. Hein? Distorceram, hein? Eu também acho. Pensaram uma frase ali. Eu estou falando isso. Pensaram uma frase. Desde a Não, coletiva. do Jorge Jesus. Desde a coletiva. Não. Não, das duas frases aí, com relação ao Daniel Alves e o Juan Fran também. Eu E defendo. a própria declaração do Jorge Jesus aí também. Pensaram uma frase do Jorge Jesus e aí perguntaram pro Cuca, mas o Cuca foi um cara extremamente... Não, ele foi bem. Ele foi habilidoso ótimo. Foi ao demais. vivo ontem. Foi ótimo. Exato. Ele foi um cara habilidoso, ele não entrou em polêmica, ele falou, eu duvido que ele pense isso hoje, ele falou isso há um ano atrás, então não dá pra realmente aí começar a criar uma polêmica. O Cuca foi realmente ponderado nas palavras dele. Não tem polêmica, não tem polêmica. Não tem, Daniel não tem, Alves, ele foi muito bem. Até sobre Daniel Alves e Juan Fran, Eu também acho que ele foi mal interpretado. ele foi mal interpretado. Ele não quis dizer que o time do São Paulo perdeu qualidade com a chegada desses caras, não foi contrário. isso. Deu uma Ele quis dizer que desarrumada. Gente, ele trabalhou na parada da Copa América pensando no modelo de jogo. Vamos lembrar aqui, ó, o Daniel Alves e o Juan Fran foram anunciados e confirmados depois da Copa América. Enfim, enquanto isso, o trabalho segue. Ele tá preparando o time para jogar com aquelas peças que ele tinha. E no modelo de jogo, para encaixar esses dois, Juan Fran e Daniel Alves, ele tem que mudar. Ele tem que mexer. Ele não quis dizer que ficou ruim, ele quis dizer que ele recomeça. Mas o São Paulo tem potencial para recuperar aquela sequência ali que a gente mostrou agora há pouco. 5 vitórias consecutivas, a 4ª melhor campanha pós-Copa América, por que não? Isso pode acontecer. Participa com a gente aí, Bom Dia Fox Quinta, você torcedor do São Paulo. Como é que tá a sua expectativa para essa reta final do Brasileirão? Manda sua opinião, já a gente vai abrir uma outra rodada com a galera. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e assine o aplicativo do Fox Sports por apenas R$ 19,90 por mês.
superamos a marca de 1 milhão de inscritos no YouTube. Isso é o que a gente chama de balançar as redes. Fox Sports. Torcemos juntos.